Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E toda semana, só que agora estamos inaugurando mais um ano de programa, toda semana a gente traz alguém aqui legal, bacana, divertido para falar sobre educação, para falar sobre tecnologia, ou educação e tecnologia, ou qualquer coisa legal e bacana que tenha a ver com esse universo. E hoje estou aqui com a minha aluna divertida e bacana, professora Cássia. Tudo bem com você, cara? Tudo bem, professor Rodrigo? É um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom, muito bom. Então, assim, você é professora dos pequenininhos. Eu acho que eu Isso. nunca entrevistei ninguém que dá aula para pequenininhos, que é um outro mundo, né? É outro universo, isso aí. É outra... Eu trabalho com ensino fundamental já fazem alguns anos, mas eu também já trabalhei com ensino médio e fiquei muitos anos na educação especial. Que massa, cara. É que, assim, lidar com criança, e criancinha no caso, né? É muito louco, né? Porque eles têm umas ideias muito legais e muito abertos, né? Eles têm um mundo que não tá mapeado ainda, né? E assim, é um serviço, assim, um trabalho, eu sou muito feliz no que eu faço, trabalhando nessa modalidade, nessa faixa etária, mas é um trabalho que tem que ter muita prudência, muita cautela, porque a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Sim, opa. E as bases que a gente constrói na infância, elas são disseminadas ao longo da nossa vida. Então, trabalhar no ensino fundamental requer, sim, muito cuidado, muita cautela, muita sensibilidade, muita escuta, muito acolhimento e muita preparação também, né? Porque as pessoas têm o costume de pensar que no ensino fundamental, não. Você sabendo o básico, você já pode trabalhar no ensino fundamental. E não, tem que ter uma atenção maior ainda. Porque eu penso assim, professor, quando a gente já é adulto, a gente já tem uma certa parcimônia para lidar com as coisas. Agora, quando a gente está no ensino fundamental, ainda não. A gente está muito imaturo, a gente não estabeleceu bem as nossas relações com o mundo, então precisa de uma mediação mais consciente, mais prudente, mais dirigida, mais atenciosa ali pro desenrolar das coisas. E assim, eu acho, isso é uma percepção minha, que de todos os professores, de todos eles, o que tem a maior tarefa, a maior responsabilidade e o mais difícil é quem lida com as crianças. Porque se eu pegar um adulto, tá, eu tô dando aula no mestrado, doutorado, grande coisa, sabe? Tipo, o adulto vai se virar sozinho, olha, você tem que ler esse livro, ele vai ler, você não inspira nada. Agora, um professor, todo mundo lembra do seu professor do ensino fundamental e básico. Todo mundo lembra, pelo menos de um professor, uma professora, enfim, uma tia, como a gente chamava antigamente, que hoje em dia não chama mais, mas na minha época, já que eu sou velho, antigamente chamava de tia e tal. Eu lembro da tia. Eu lembro da tia Tânia. Pô, eu tinha 5 para 6 anos. E eu lembro da cara dela, né? Eu nem sei se essa mulher tá viva ainda, porque ela já tinha uns 40 anos, isso já vai fazer 50, nem sei. E ela permanece comigo até hoje. Eu acho que todos os professores, o que devia ser mais laureado e saudado é justamente o que você faz, que é lidar com os pequenininhos. E eu não falo nem assim questões de mérito, professor, tipo, o que é mais importante, mas que tem muita importância também. Eu acho que o professor em uma outra faixa etária, ele nos encontra também mais preparados. Claro. Agora, quando a gente está ali imaturo, incerto de tantas coisas na nossa vida, muitas vezes sem a base familiar, que é a nossa primeira instituição ali bem estabelecida, sem o básico, muitas vezes em casa, que é o perfil das crianças que eu atendo. Então, ali realmente precisa de um trabalho assim mais cauteloso, né? E é impossível trabalhar numa modalidade como essa e dissociar o ético e o humano. Claro, é muito amor envolvido, né? Mesmo. E isso de marcar, sim. Acho que todo mundo lembra da primeira professora, né? O ensino fundamental É. marca a gente, né? A professora que fez a diferença, a professora que me acolheu, que falou comigo. E a gente lembra dos nossos problemas daquela época, nossa, tão pequenos vistos de hoje em dia, mas que eram É tão enorme, grandes né? e tão significativos naquela época, né? Então, às vezes, vêm as crianças, ai, com os problemas do universo dela, como você colocou, mas
é significativo. E é tão bonitinho, Saber né? acolher isso é significativo, porque é importante para aquele ser. Sim, cara, isso é... E daí tá. Normalmente, nesse programa, a primeira pergunta eu comi ela, porque eu realmente me empolgo com essa coisa de dar aula para as crianças. Eu me empolgo, cara, eu acho isso muito bonito. Eu acho que alguém chegar... E muito corajoso. Porque, assim, todas as experiências que eu tive dando aula para criança, e nem era tão pequena, eu dei 3 ou 4 palestras para as crianças de 10 para 11 anos. E eu fiquei esgotado. E não que as crianças fossem do mal, as crianças estavam super empolgadas. Talvez esse seja o problema, empolgadas demais. Você tem que ter uma energia, você tem que ter tem que ter um jeito, né? Que eu não tenho. Então eu admiro muito, muito, muito as pessoas que conseguem trabalhar com essa faixa etária. Mas a pergunta é a seguinte. Então, todos nós fizemos ensino médio. Sim. E depois? O que acontece? Como é que você chegou até o mestrado? Como nos conhecemos e como eu cheguei até o ensino fundamental. Não, até o ensino fundamental a gente sabe que você fez, senão não estaria aqui. Mas Não, ensino trabalhando no ensino fundamental hoje em dia. Isso? Não. Tô falando de você. Você, Cássia, você nasceu e daí foi fazendo... Sim. E chegou no ensino fundamental. Como que você decidiu ser professora? Qual que foi a sua trajetória? Beleza. Então, vou falar mais ou menos um pouquinho como que aconteceu isso. Eu saí do ensino médio. Você fez ensino médio mesmo ou você fez formação de professores? Eu fiz médio, não fiz magistério, fiz médio. E depois eu já ingressei na faculdade de arte. Fui aluna bolsista aos 4 anos e logo no primeiro ano eu já tive a oportunidade de começar na docência, de começar a lecionar. É claro, era muito novinha, eu tinha 17 anos. E aí surgiu a oportunidade, foi por um contrato do Estado em uma turma de ensino médio. E os alunos tinham a minha idade ou um pouco mais velhos, porque naquela época eram turmas de avanço que existiam. Então, era normal eu com 17 e tendo alunos de 18, 19 anos. Mas, assim, foi uma decisão de começar cedo que muitos podem julgar imprudente. Mas foi necessário porque eu adquiri uma base muito... Uma casca, né? Isso. E eu descobri uma coisa muito necessária ao longo da docência, que não tem nada a ver com a idade. O que vai ser... O teu respeito vem de quem você é, da aula que você dá. E eu posso dizer, professor, com 17 anos mesmo, eu entrava em sala e eu tinha o respeito daqueles adolescentes. E eles se sentiam respeitados. Sim. Então, você não pode cobrar aquilo que você não dá. E eu sempre entrava e me esforçava, início de carreira, nossa, a gente se desdobra um monte, né? Sim. E dava uma super aula de arte para o ensino médio. Eles ficavam empolgados. Então, a minha experiência foi bem legal. Sim. Foi bem legal. E aí, já no primeiro ano, depois desse primeiro ano de contrato com o Estado, surgiu o concurso lá onde eu trabalho, que é em Mandirituba, região metropolitana, aqui de Curitiba. E eu resolvi fazer, mas como um teste, né? Quem que vai passar no primeiro concurso público, né? E aí, acabou que você passou. Passei sim. Para arte, para minha disciplina. Só que, claro... Mas você já estava formado daí? 17 anos, ninguém pode assumir um concurso público, né? Tá. Ali, depois de um ano só de estudo, de graduação, não daria. Aí pedi fim de lista. E por mais mirabolante que possa parecer, eu assinando o papel de fim de lista no gabinete lá do RH, da prefeitura, toca meu telefone, a diretora da PAI. Olha, eu recebi uma indicação e aqui tem 40 horas aula de arte na PAI. Você gostaria de vir aqui trabalhar conosco? Eu pensei, putz, só pode ser Deus falando comigo agora, né? Tá demais, né? Não, a sincronia ali do momento. E fui. Resolvi ir, professor. Mas tem uma PAI lá em Mandirituba? Tem uma PAI em Mandirituba. E, assim, o estado do Paraná ainda é um dos poucos estados, eu sei que tem mais um, mas eu não me lembro qual, mas que ainda mantém o formato da escola especial, da APAI. Os outros estados viraram centros. Sim. Então, as crianças vão com horário marcado e fazem somente os atendimentos. Lá em Mandirituba, não. Ainda tem o formato pedagógico de escola. E o primeiro dia que eu fui na APAI, eu lembro que eu entrei no carro chorando. Conheci toda a escola, a diretora muito respeitosa, querida. A gente foi conhecendo todas as dependências, entrando, conhecendo os alunos. Mas o primeiro
o primeiro contato com eles, para mim, foi muito impactante. Porque, pensa, 17 anos, né? Sim. Começando a conhecer a vida. Não faz ideia de como que funciona o Nada, mundo. não tinha nem me inscrito. Eu nem sabia onde ficava a APAE do município. Nem sabia o que era uma APAE. Exatamente. E daí resolvi ir lá. E assim, topei. De início eu pensei, até abrir meu contrato com o Estado novamente nesse ano, eu entro aqui, já crio meu vínculo com o Estado, contrato aberto, aí eu vou me lotando no ensino regular. Só que a educação especial é um bichinho que quando pica, assim, daí depois para você sair fica muito difícil. E lá eu permaneci 10 anos. Uia. E não é à toa que se chama escola, sabe, professor? É uma escola. Não só para os alunos, Sim, mas lógico. para quem trabalha lá. E isso eu te digo com conhecimento de causa. Tanto na questão humana, porque a primeira vez que me falaram, não, você precisa ajudar o fulaninho lá a se alimentar, eu pensei, nossa, tão básico, né? E esse fulaninho tinha mais ou menos quantos anos? Muito mais que eu. Muito mais Pois que eu. é, então. Muito mais que eu. E assim, professor, diversas faixas etárias que atende lá. E a troca que se tem dentro de uma PAI, e o quanto aquilo ressignifica a vida da gente, Claro. é imenso. E é profundamente humano, ético, o que se desenvolve lá dentro. Tirando todo o conhecimento que você tem com os profissionais. Então, na APAE você tem fono, você tem físio, você tem TO, você tem o neurologista. Que é TO? TO é terapeuta ocupacional. Ah, tá, beleza. Vai ajudar a trabalhar noções da vida diária, cotidiana, né? Vai adaptar talinha. Então, a gente sempre teve bons profissionais lá e sempre havia essa troca. Então, eles entravam nas nossas aulas para retirar os alunos que iam para estudar, estavam estudando, para fazer os atendimentos e depois retornavam com um parecer e... Entre idas e vindas, a gente sempre estava conversando. Então, eu frequentava a sala deles, ali os atendimentos, então um pouco da conduta deles eu acompanhava. Isso foi muito enriquecedor. Foi me forjando ali através do físio, do fono, do TO e, claro, das outras meninas que trabalhavam comigo, que são professoras incríveis, que estão há muitos anos da educação especial e que, assim, têm uma bagagem imensa. Então, foi aprendendo com elas, com a metodologia delas. Muito mais do que na faculdade. Segundo ano de faculdade, professor. Segundo ano de faculdade, eu já estava aí. Então, Que assim, massa. realmente, lá, aquela ligação deve ter sido Deus mesmo falando comigo. Não, muito massa. E assim, tem um espectro de coisas que você aprende ali. Bom, primeiro que com 17 anos você já aprende coisa pra caramba, independente de onde você esteja. Né? Porque você é uma esponja aos 17. Nem que seja por osmose, você vai aprender. Isso, você vai aprendendo. Mas dentro do ambiente desses, nossa, é muito... né? E muda a... Todos os problemas que você pensa hoje que são seus problemas, vá numa APAE uma semana. Isso. Você vai ver que não são seus problemas. Você vai ver gente muito menor que você, com um problema muito mais grave e se virando muito melhor do que você se viraria na tua vida cotidiana. Facilmente. Facilmente. E com um sorriso no rosto. Aham. Não é aquela pessoa amargurada, arrastando tristezas por aí. Não. Eu era acompanhada até o carro, eu era recebida Que bacana. com muito sorriso lá. Fui muito feliz os 10 anos que eu permaneci lá. Porque nesse meio de tempo, professor, eu fui chamada novamente do concurso. Aí já tinha, com certeza, concluído a graduação. Voltei, assumi no município. E aí eu ficava meio turno na educação especial e meio turno no concurso do ensino fundamental. Claro. Daí você foi indo... Indo. Mas, assim, dentro da educação especial, foi, assim, realmente uma escola para mim. Me ensinou muita coisa, muita coisa. E até ano passado eu tinha uma turma de educação especial dentro do ensino fundamental e, assim, muitas das coisas que eu aprendi dentro da APAE, eu trouxe para a minha realidade. Eu trago, porque a inclusão é uma realidade. Hoje em dia, no ensino fundamental, toda sala tem um aluno de inclusão. Aham. Né? No mínimo, um aluno. No mínimo, um aluno, muito bem colocado. Eu estava lendo a dissertação da Paloma, corrigindo e tal. O último cadastro, o último censo, nos Estados Unidos, fala que 1 a cada 36 pessoas. 1 a cada 36 é um número muito grande de pessoas que têm algum tipo de comprometimento. No caso, ela está estudando autismo, né? Mas 1 a cada 36 pessoas tem algum comprometimento autista no mundo.
né? No caso, estão falando dos Estados Unidos, mas dá para você... E é uma estatística que só tende a aumentar, professor. Pois é, né? E estamos falando apenas de autismo aí. Isso. A sua fala somente é autismo. Aí você vai... Mas dentro de uma escola tem muitos outros acometimentos. Pois é. Então, assim, a chance, a menos que sua turma tenha 15 alunos, o que não é o normal, a chance de você ter algum aluno comprometido é enorme, né? Sim. E isso é... Eu lembro, quando eu dava aula de psicologia jurídica, na Uninter mesmo, curso de Direito, a gente ia lá no Adalto Botelho. Não sei se já foi lá, mas Sei. é o hospital de esquizofrênicos e tal. Psiquiátrico. E daí lá tem esquizofrênicos, homens e mulheres dependentes químicas, né? Químicas e de álcool e tal. E, cara, você vai lá com os alunos, você vê assim as pessoas, tipo, nossa, minha vida é muito boa. E assim, e lá no Adalto Botelho tratam as pessoas muito bem. Eles tratam os pacientes deles, assim, muito bem. É bonito de olhar, sabe? Tipo, tinha uma senhorinha lá, agora já deve ter falecido, ela já estava com 90 e poucos anos, não andava, não fazia nada, mas as enfermeiras todo dia pintavam as unhas dela. Porque ela gostava da unha vermelha, todo dia tinha uma enfermeira que ia lá, passava... Ah, esqueci o nome do negócio agora. O esmalte. Não. Passava um negócio para tirar o esmalte do dia anterior. Passava acetona, limpava, passava o esmalte novo para ela ter todo dia a unha feita. Pô, isso é muito bonito. Cara, isso é muito legal. É muito bonito. É profundamente humano o trabalho feito na educação especial. É profundamente humano, assim. O carinho que essas professoras têm. Sim. E, assim, quando você vê, professor, na PAI que eu trabalhava, a maioria das professoras tinham, tipo, 20, 30 anos de escola. É uma vida que eles dedicam para a educação especial. Isso tem que ser muito reconhecido ainda. E é muito legal, né? Não, a gente fazia viagens. Aí eu era professora de arte, né? Sim. Concursos inúmeros, professor. Concurso de dança, concurso de teatro, concurso de ilustração. A gente saía, viajava com a escola. Era muito bacana. Eu tenho, assim, lembranças maravilhosas. Mas aí, nesse meio tempo, eu assumi o concurso do ensino fundamental. Sim. E assumi numa escola em que a minha mãe já trabalhava. Então, massa. Assim, a minha mãe estava grávida, eu lá na barriga, e ela trabalhava já nessa escola. E a minha mãe foi professora, tipo, 40 anos. Mas você foi professora junto com a sua mãe? A gente chegou a trabalhar junto há alguns anos. Mas aí, sério, muito massa mesmo. E as colegas que eu tenho são colegas que trabalharam com a minha mãe e agora trabalham comigo. Sei, então, é de longuíssima data, sabe? E também... Aí você é super mimada, provavelmente. Algo me diz, porque assim, se eu trabalhasse com os filhos dos meus amigos, tem o filho de uma amiga minha que trabalha na Uninter e tal, cara, não tem como você não mimar. Você viu nascer, sabe? Você carregou no colo, né? E como que você não mima uma criatura professor, dessa? A escola que eu trabalho, sério, é maravilhosa. Que e não massa. É porque eu tô te dando essa entrevista, não. É maravilhosa. Mas qual que é a escola? Você eu pode trabalho falar? numa escola do campo, né? A minha mãe se aposentou nessa escola depois de 40 anos trabalhados. Lúcida, é importante falar. Porque sim, a gente é professor e tem esse medinho, né? De ficar doidinho. Lúcida. E, assim, é uma escola que tem professoras alfabetizadoras maravilhosas, muito humanas, muito acolhedoras. E os alunos que estudam lá são alunos que começam no pré e terminam lá no 5º ano do ensino fundamental. Então, a gente observa toda essa caminhada. Ano passado, na formatura do 5º ano, eu lembro de olhar eles lá de beca e o capzinho e lembrar deles pequenininho. Porque a professora de arte é a professora da escola de arte. Então, ela acompanha todos os anos. Alunos, Muda-se o professor regente, mas a professora de arte geralmente continua a mesma. Educação física e arte são os que permanecem. Isso, então né? A gente acompanha, a gente vê o crescimento deles. E isso é muito legal. O amadurecimento deles ao longo dos anos. A gente comenta assim, né? É claro que com muito respeito, né, aos nossos alunos, mas, nossa, viu como fulano ali amadureceu, né, já não tem tanta dificuldade para fazer tal coisa que acontece na escola, e é muito legal isso. A gente conhece, assim, a família deles, Sim. Né?
Os alunos lá da educação, da educação do campo, eles são alunos que moram ao redor da escola. Então, a gente conhece as famílias, a realidade. E isso é muito legal porque a gente consegue proporcionar uma educação mais próxima à realidade deles, né? Tem que ser uma educação contextualizada para que seja uma Claro. educação significativa. E trazer essa realidade do meio socioterritorial para dentro da sala de aula é o bacana. Então, a gente contextualiza. A gente vai falar de matemática, a gente faz as contas, por exemplo, como se ele estivesse levando um produto para vender na Ceasa. Claro, claro. Né? Então, tem que ter esse diálogo, essa conversa, essa proximidade. Porque o professor pode ser muito bem formado. E chegar lá e falar numa linguagem que não é nem ao menos compreendido pelos alunos. Que não vai chegar, né? O que, claro, que se nem ao menos compreendido o professor ele não vai, nada do que ele ministrar ali vai chegar a atingir significativamente aquele aluno, né? Eu acho divertido que você falou um negócio de acompanhar os alunos, né? A minha melhor amiga, ela trabalhava com alunos de 5 anos. E ponto. Né? E há muitos anos, assim. E daí um dia a gente tava no shopping, chegou um cara barbudo. Oi, tia, não sei o que dela. Oi. Cara, bom, primeiro que o moleque já tinha o dobro do tamanho dela. Aí eu lembro assim, que isso? Ah, eu fui professora dele quando ele tinha 5 anos. Eu já tinha 18, 19. Eu já tava na faculdade. E ela foi professora dele quando ele tinha 5. Mas lembra do que você disse? A gente não esquece a primeira professora? Não esquece. Claro que não. O cara veio de longe pra falar com ela. Eu falei, nossa, daí... Só que daí ela teve uma pequena crise do tipo, eu tô muito velha. Mas daí depois passou. Mas sair com a minha mãe lá pela cidade é mais ou menos isso. Você sai, ô professora! Ah, é, lógico, né? A cidade toda. Eu que dou aula pra muito menos gente, de vez em quando ainda acho, ô professor, tudo bem? Opa! E cidade do interior, Rodrigo, é muito mais, assim. A gente vai no Correio, a gente vai na lotérica, é conhecido para todo lado, né? E sempre rola de encontrar aluno. E sim, eles não permanecem do mesmo tamanhinho, não. Tem uns desaforados que eles passam a gente, assim... Eles ficam 2 metros e sim, eles eu tenho uma turma de 5º ano de manhã e as minhas meninas, elas estão da minha altura, assim, então eu já sei. Vai passar, vai passar. E se você pensar daqui a 3 ou 4 anos... Então. Então. E é divertido porque você vê você acompanha de alguma maneira, mesmo que à distância, né? Você acompanha o crescimento daquele indivíduo. Isso é muito legal. Isso, claro, quando tem uma coisa muito engraçada que acontece comigo, com você eu não sei porque é cidade interior e tal, mas que de vez em quando você encontra um aluno. Daí ele fala, ô, professor, tudo bem? Aí você fala, tudo bom, mas não faz ideia de quem seja. A minha memória é horrível. Daí, ô, professor, tudo bem? Opa, tudo bom? E aí? Como é que tá o pessoal lá? Que pessoal? De quem que você tá falando, campeão? Quem é você? Essas coisas. E claro, tem os momentos tristes. Não sei se eu cheguei a comentar com você e tal, porque foi um momento... Eu tava andando no parque, né? Fazendo uma caminhada e tal, e vi um quero-quero. Quero-querinho. Quero-querozinho. Tão bonitinho. Eu vou lá tirar foto. Saquei o celular do bolso e fui tirar foto. Papai e mamãe quero-quero não gostaram. Papai quero-quero veio aqueles olhos vermelhos pra cima de mim e a mamãe veio pelo lado. E eu saí correndo. Mas você, como um bom paranaense, não sabia que não pode mexer com filhote de Mas eu não fui mexer, eu fui tirar foto do bichinho. Eu fiquei empolgado. Aí eu saí correndo. E o parque inteiro riu. Até aí tava tudo bem. Mas passou um cidadão que falou, tomando corridão de quero-quero, hein, professor? E continua. Obviamente, no outro dia, todos os alunos, porra, professor, você não sabe que quero-quero não dá pra mexer e tal? Pois é. Cara, agora eu vou ser obrigada a contar pra todo mundo do PP Gente, né? Que o professor... Não, eles já sabem dessa história. Ah, já sabem? Já sabe. Não dá pra... Essa história foi muito clássica, né? Que eu falei, putz, é muito azar. E o cara tá... Pô, é um parque. O Parque Tingui é gigantesco. E o cara tava no mesmo lugar que eu pra ver eu ser humilhado. Mas você é o professor Rodrigo. E onde você for, você será o professor Rodrigo. Pois é, fui humilhado entendeu? pelos quero-quero na frente do aluno. É que a imagem do professor é muito marcante, entendeu? É. Você é o professor Rodrigo. A gente tá fora de sala e eu não consigo parar de te chamar o professor Rodrigo. Ah, sim, né? sim. Então é natural pra gente. E assim, no ensino fundamental é espelho pra eles, né? Tem que ter uma certa prudência aí, né?
Porque ali no ensino fundamental ainda eles estão, assim, estabelecendo relações com o mundo. E eles precisam mesmo de uma figura ali que dê faça esse intermédio, que seja mesmo esse espelho para eles. E muitas vezes, em casa, a gente tem diversas, né, configurações familiares, e aí eu não estou falando de uma família certa ou errada, mas às vezes eles não têm o básico em casa. Sim, sim, sim. Ainda mais a educação do E campo e tal. isso, exatamente. E daí você age como o superego que deveria agir, né? Diferente de um superego que às vezes não tá tão legal, né? Tipo, Eu entendo o que você quis dizer, isso. pais, mães que não estão naquele papel de uma maneira tão... Presente, talvez. Às vezes presente, às vezes efetivo, às vezes dá mau exemplo e Sim, tal, né? às vezes está presente e só de corpo presente. E às vezes quer estar presente em tantos lugares que não está presente ali mesmo com o seu próprio filho, né? Sim, sim. Sim, sim, acaba sobrando para o professor hoje em dia. E muito para o professor de ensino fundamental. Sim. Claro. Porque aquilo que a gente estava comentando, né? Quando a gente é adultinho, a gente se vira, né? Agora, quando a gente é criança, é difícil ali a gente disfarçar certas coisas. Sim. E para a gente, como docente também, lidar com certas realidades é bem difícil, professor. Corta no coração, sabe? Pois é. Corta no coração. Porque criança não disfarça, criança chega e conta. E a gente tem as mais diversas realidades aí, né? Sim, e isso não só porque você está lidando com uma realidade do campo, mesmo numa escola, porque essa minha amiga, né? É uma escola grande, em Curitiba, no centro, tem dinheiro, as pessoas que estão lá têm dinheiro, e as crianças falam cada coisa que ela já me contou, assim, ela contou poucas. Do tipo, meu, não dá, né? E a gente conta assim, professor, não para expor, mas porque choca. Sim, Choca. sim. A gente não Expor imagina, não tá sabe? expondo, porque eu nem sei Porque quem é assim, criança. não é legal acontecer em nenhuma fase da vida. Mas quando acontece com criança na tua frente, assim, Dói, né? dói. É impossível você não se comover. Marca, né? Não. Marca. Porque, assim, ver um idoso sofrer é meio triste. Mas ver uma criança sofrer é muito triste. É muito triste, é muito triste. Aquele serzinho ali tão indefeso, né? Quando Pois a gente é. é adulto, a gente sabe para onde corre. Agora, quando a gente E é você já criança... cometeu vários pecados, né? Até chegar lá. Ah, sempre, Né? né? Uma criança não. Tipo, a gente sempre comete, né? Eu falei, eu tô há 13 anos, mas a gente sempre se revisita. A gente vai falando aqui, vai refletindo o que está falando. Imagina na docência, né? E a gente tem que estar sempre se reinventando. E muitos pecados foram cometidos nessa trajetória dos 13 anos, com Pois é. certeza. É uma sequência Mas de a erros criança e de não. acertos. Agora, a criança não. Criança não. É isso Né? A aí. criança é mais... Mas é muito gostoso passar por tudo isso, porque isso vai te formando. E hoje em dia é muito bom estar nessa fase, sabe, professor? Porque você se sente muito mais pronto, sabe? Claro. É essa casca que você cria, né? Ah, você vai entrar no quinto, no terceiro, ou no segundo, ou no primeiro. Beleza, vamos lá. Não, E você não consegue dar não. aula em qualquer coisa. Exatamente. Se você deu aula para criança de 4, 5, 6 anos, você entra em qualquer lugar e dá aula. Ah, ok, dá aula de física para o doutorado de física, tá bom. Ah, dar aula na faculdade corporativa da Não maior sei empresa se do eu mundo, ousaria tá bom. tanto, Rodrigo Otávio. Ah, vai, cara. Ah, vai. Porque nada é mais difícil do que as crianças, cara. Mas as perguntas são desafiadoras. Nessa fase, você citou Isso- isso, são desafiadoras. E te quebra, assim, você fala, não, mas... assim, convivendo com crianças, né, sobrinhos, filhos e tal, você já vê um pouquinho disso. Agora pense 30 sobrinhos numa sala só. Sim, sim. E eu acho que é isso que é legal da trajetória. Tipo, passar pelo ensino médio, que era uma realidade completamente diferente, trabalhar ali com um público que eu realmente tinha que ter uma maturidade para lidar e demonstrar ali o conhecimento teórico para ser respeitada através Sim, dele. E daí depois passar para a educação especial, que era um outro viés, trabalhar ali com múltiplos profissionais para daí cair, né, no ensino fundamental, eu acho que foi fundamental para mim. Quando eu comecei a dar aula, eu não comecei em faculdade, né? Eu comecei dando aula em escola de informática. E também eu tinha 23 anos.
E os caras tinham 40, 42, Cara, 64. e é legal isso, professor. Isso tem que se virar, né? Exatamente, porque a gente aprende e aprende com o diferente, né? Claro. E é um conhecimento que vem também, eu já trabalhei com o EJA, e vem deles, né? Um conhecimento humano ali tão rico, tão valioso, tanto quanto o teórico, né? Ou Por mais, né? isso que a gente não dissocia, né? Precisa-se do conhecimento, sim, mas precisa-se da humanidade também para tratar com esses sujeitos em sala. Não, eu lembro que assim, uma vez logo que eu comecei a dar aula. Bom, o primeiro aluno, ever, era um cara chamado Joel. E esse cara, ele já tinha, na época, ele já tinha cabelo branco e barba branca. Então ele devia ter uns 45, pelo menos. E eu tinha 23. Sabe? Não sabia nem quem eu era. E o cara teve Mas é paciência isso. comigo e falou: olha, não faça isso. Ó, você não precisa falar tão alto. Cara, ele me ensinou um monte de coisa. Tipo, ele era funcionário, se não me engano, do TJ, talvez. E ele tinha ganhado um concurso que ele ganhou um monte de cursos. E ele resolveu fazer o curso lá. E caiu pra eu dar os cursos pra ele. Um moleque total. E o cara, não, vamos lá. Pô, que legal isso aí que você sabe. Hein? E no final das contas, o cara me ensinou muito mais do que eu ensinei pra ele. Ah, mas é sempre assim. As crianças, a educação especial, os adolescentes sempre me ensinaram muito mais do que eu pude ensinar. Sim. Eu digo que, assim, às vezes a gente ensina alguma coisa, mas a gente sempre aprende. Então, eu sempre agradeço os meus alunos pelo que eles me ensinaram, né? Porque a gente, hoje em dia, é fruto dessas nossas experiências, né? O Mozerzinho fala isso até agora, né? O Moser vai fazer 93 esse ano. E ele continua, quando acaba a aula, ele agradece por tudo que ele aprendeu. Porra! E é acima de humildade. É inteligência a gente reconhecer que a gente aprende com o outro. Exato, não, isso não é humildade, isso é inteligência. Porque o Moser é um dos caras mais inteligentes que eu vi na vida, se não o Isso. cara mais inteligente. Assim. E é engraçado porque você estava falando de. Quando a gente tem um professor, a gente nunca mais dissocia. Quando eu fiz o meu mestrado e depois o meu doutorado, eu convidei para a banca, não para participar da banca, para assistir, né? Convidei para assistir a banca, o meu professor da quinta série, que seria o sexto ano hoje, que foi o cara que falou para mim que eu deveria. Que me inspirou a ser historiador. Eu fui lá, não, vamos lá. Primeiro eu convidei ele para o mestrado. Aí o mestrado foi na UTFPR, não sei se já foi lá na UTFPR, mas é um labirinto aquele lugar. E Eu ele acho que eu não já achou. fui com você lá. Então, isso mesmo, Eu acho que eu naquela já fui sala. com você lá. Naquela sala, ele não encontrou aquela sala. E daí eu tive que ir no colégio. Tive que não, né? Foi bem legal. Fui no colégio, porque na dissertação tem um agradecimento para ele em texto. Só que daí eu fiz a própria mão também, Ai, que agradecimento. legal. Aí entreguei para ele na frente de todos os professores. Olha, eu tô virando mestre por sua causa e tal. E daí depois no doutorado, 4 anos depois, 5 anos depois, né? Porque eu terminei ainda. Teve mais um ano de hiato. 5 anos depois, aí era mais fácil, que era na UFPR, só subir no sexto andar, primeira sala. Aí ele foi lá, tirou um monte de fotos. Todas as fotos que eu tenho da minha banca de doutorado foi esse cara que tirou. Que E ele era meu legal. professor da quinta série. Bacana. Você vê o quanto o cara marca, né? Claro que sim, claro que sim. Mais do que marca, inspira, né? Isso, você lógico. foi para a área porque você foi Por causa do inspirado cara. por ele. E não fui só eu. A professora Mayra também trabalha na Uninter. Também foi por causa dele. O André, que trabalhava na Uninter, também foi por causa dele. E Que mais uma bacana. galera foi por causa desse cara. E assim, meus amigos que foram inspirados por ele e tal. Isso é muito legal. Não, tem professores que são demais mesmo. Pois é. Não, eu trabalho e trabalhei com uma coleção deles, assim, realmente. Então. Você também deve ter, assim, amigos que... Mais do que colegas, amigos, né? Sim, mas como eu só pego faculdade, a gente não tem isso, sabe? Tipo, não, foi um ótimo professor, nossa, aprendi muito com o cara, tudo bem. Mas eu não formei ninguém. O caráter de ninguém eu não formei. Como diria um amigo meu, se é vagabundo, vai continuar sendo. Se é bandido, vai continuar sendo. Eu não consigo mudar o caráter. Você consegue, né? Você vê uma realidade de uma pessoinha que tem uma chance de ir para um lado e você pode falar, olha, não, venha para cá e tal. Interfere-se, Rodrigo, até certo ponto, né? Mas, assim, ainda, né? Não, o professor não tem, como diz você, aquela varinha de condão mágica, né? De mudar a realidade. Porque ali conosco eles permanecem 4 horas. Sim, né? sim. A gente não muda o contexto completamente, mas a gente tenta, né? Na medida do possível, fazer com que aquele ser humano se forme uma boa pessoa, né? Eu acho que isso
acima de qualquer outra coisa, né? É que isso a gente não... Na faculdade já não tem mais como formar a pessoa, né? Entendo. A gente forma um profissional, mas não uma pessoa, né? Então isso faz uma certa diferença. Mas é legal também dar aula para adulto e tal, eu curto. Eu imagino. Não, eu curto Eu bastante. imagino. Não, sério, eu imagino que deve ser legal. É uma outra fase, é uma outra cabeça, sabe? E realmente, como você disse para mim no primeiro dia, a pós não é faculdade, é outra outra história, é coisa. outra parada. É, outra coisa. É uma escolha de vida, né? Aliás, então vamos entrar aí. E daí, como que você teve essa ideia de vou fazer mestrado? Então, o mestrado eu sempre quis fazer, Rodrigo, mas ainda no ensino fundamental é muito difícil para o professor que está trabalhando fazer. Porque eu falo da minha realidade lá, a gente não tem ainda uma política pública, uma lei orgânica que regulamente a lei federal, estabelecendo lá para a gente a licença para estudo. Sabe que já teve? Há uns 10 anos atrás tinha, porque eu tinha alunos de Curitiba que tinham... E daí depois parou de Então, ter. Rodrigo, existe uma lei, parece que é uma lei federal, mas o município precisa aderir a essa lei e Isso. criar uma lei orgânica, que seria uma lei municipal, tirando bases dessa lei federal. Então, alguns municípios ainda não têm, como no caso o meu, né? Ou Curitiba, porque tinha e não tem mais. Sim, e até no estado. Os professores concursados do estado, eles tinham a licença para estudar. Vinha um professor substituto para aquelas aulas. Sim. Hoje em dia, não tem mais. É. Tem o PDE ainda, mas o professor faz ao mesmo tempo que trabalha. E ali, para mim, eu não tenho nenhum nem outro, então... então, eu conto com a boa vontade ainda, né? Mas por falta dessa regularização... Até tive conversando com o secretário de Educação, que é uma coisa urgente, né? Claro. A gente precisa fomentar isso, né? Como que fomenta se não tem o instrumental necessário para o professor estar ali fazendo? Mas, basicamente, eu concentro minhas aulas até a quarta-feira, todas em sala, e aí, quinta e sexta, eu participo do programa do mestrado. E, assim, é um desafio bem grande. Ano passado foi um ano bem difícil para mim, porque até quarta-feira eu tinha que chegar com tudo pronto em sala, e você sabe que no mestrado também. A gente não para quinta e sexta para estudar, a gente para quinta e sexta para debater o que a gente estudou. Isso. Né? No E tempo ninguém que a gente... pega leve. Exatamente. Ninguém pega leve. Porque, realmente, os professores sabem que não é ensino fundamental mais, né? Isso. Que todo mundo é adulto e que tem que chegar lá com o texto na ponta da língua. Exatamente. Tem que ter lido, pelo menos, né? Na ponta da língua é exagero, Chegue mas... com as dúvidas, mas tenha feito o serviço de casa, né? Isso. E, assim, é um desafio, professor. É um desafio Mas fazer. como que você teve a ideia Mas eu queria fazer... Eu prestei o teste, eu prestei o processo seletivo da Tuiuti e depois o da Uninter também. E daí entrei com um projeto bem diferente, entrei com um projeto do DUA, que também era um projeto bem bacana, Sim. mas que a gente acabou mudando em conversa com o meu orientador. Veja só. A gente acabou mudando, né? E agora eu tenho um projeto bem bacana, vou explicar para você, que você... Pode explicar, eu não sei. É um projeto bem contextualizado, significativo, porque ele parte desse preceito de Freire, de que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra. Isso. Então, a gente vai lá na educação do campo buscar as raízes daquele aluno, né? A primeira parte do meu trabalho é só explicando e especificando um pouco da minha clientela que eu atendo. É um trabalho voltado para o ensino fundamental, especificamente para os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Que tem entre 9 e 10 anos. Isso. E dentro desse trabalho, dessa pesquisa, a gente estuda a aplicação da HQ nesses alunos. De história em dessa quadrinhos, seriação. porque HQ as pessoas não sabem. E eu, realmente, eu tenho esse vício de falar HQ, porque a gente fica HQ, mas as pessoas não têm o dever de saber que são histórias em quadrinho, mas são. Muito legal. E daí você vai usar o Peanuts, né? Que é o Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus e a Mafalda, né? Então, uma coisa norte-americana, década de 50, e uma outra coisa sul-americana, década de 70 para 80. Sim, são, assim, eixos, né? O trabalho tem alguns eixos ali. Então, a gente passa dessa leitura de mundo e o trabalho todo corre com o referencial de Freire, né? Então, sim. como o método Freire era de leitura de mundo, que precedia toda a leitura da palavra, a gente pega a HQ como um objeto disparador.
através desses personagens que você citou e vai tentando mediar um diálogo que seja significativo na sala. Então, isso é muito da praxe freiriana, que parte da escuta do território, da reflexão, para depois a ação. Putz, mas é muito massa. É muito divertido. É muito legal. Sério. É muito legal. Por- Não é porque eu pesquiso isso. Não, lógico que não. Não é porque eu pesquiso isso, mas é muito Não, legal. mas é muito legal. E assim, eu acho que para os seus aluninhos faz toda a diferença. Só toda a diferença. Você tem quantas aulas com eles, mais ou menos? Que você é professor de artes, não é professor regente. Então, a aula semanal são 2 aulas. São Tá. 2 horas por semana. Que eles amam mais do que qualquer outra aula. E talvez gere um certo Ai, ciúme na professora regente e tal. Mas tudo bem, a gente não precisa entrar... Não sei, aí Nesse- eu não posso falar. Não pode, eu sei disso. Mas então, é legal porque você consegue mobilizar aquelas crianças, fazer umas coisas que, cara, muito legais. Muito legal assim, porque a partir da HQ, do nosso objeto disparador, a gente tem o princípio da aula dialógica. Sim. Então, a gente trabalha todos os elementos estruturantes ali da HQ que vão fornecer subsídios para que aquele aluno leia o mundo dele, sabe? Isso. Então, aí é uma educação significativa. A partir daquela aula, gerar um instrumental para ele ler o mundo dele. Ele ler o externo, né? A partir da realidade dele. Então, isso é muito freiriano. Eu achei que encaixou perfeitamente Freire aí. Sim, sim. E é legal porque, cara, pensa essas crianças daqui a 20 anos. O quão diferente vai ser a vida delas por conta disso, sabe? Isso é muito bonito. Eu acho isso muito bonito. E, assim, trabalhar HQ hoje em dia em sala é muito importante. Opa. Porque, assim... Não, e não estou falando porque eu estou diante de você, porque Não, estou não, pesquisando realmente sobre. E trabalhar a partir do mundo imagem que a gente tá, sabe? Não descaracterizar o conhecimento prévio dele que vem de sala, mas também reconhecer o saber contemporâneo. Porque a gente vive no mundo imagem. Sim. E é preciso ler mais do que as palavras, né? A escola precisa ter essa lucidez de saber que a leitura não são somente com palavras. E a HQ, através desse trabalho da imagem com a combinação das palavras e dos elementos estruturantes que a gente precisa para entender o que está escrito ali, né? A gente prepara aquele aluno para o mundo, né? Sim. Não, é muito legal. O teu tema ficou muito bom, né? E assim, quando você pensa no mestrado, nas aulas e na escrita e papapá, a gente sabe que é bem difícil. Fazer mestrado não é um curso, é uma escolha de vida, né? É uma outra forma de enxergar o mundo, mas te abre a cabeça de uma forma. Tipo, então o que eu queria mais ou menos perguntar é que diferença fez, pelo menos até agora, você fazer o mestrado na sua aula? Em algo que conversasse tanto com a minha disciplina. Pode ser, sei lá, ou na sua vida particular. Qual diferença que o mestrado fez? Porque não é uma coisa fácil de fazer. Não. O mestrado é muito difícil. O mestrado é sim. difícil, é judia, né? Machuca, dói, mas você ganha alguma coisa. O que você ganhou com ele? Então, eu ganhei muito mais do que você possa imaginar, assim, e é tão grande o que eu ganhei que não é nem financeiro. É uma questão de valor mesmo. As minhas aulas ganharam e os meus alunos ganharam com isso. Porque te abre a cabeça para outras realidades, outras vivências e até mesmo fora da tua pesquisa. Você acompanha a pesquisa dos seus colegas, você observa como eles têm clareza, como eles têm ética para tratar de certos assuntos, como eles aplicam aquilo na realidade cotidiana deles, né? E a vivência, a troca com os professores, com os colegas, assim, é muito rica em sala, durante as aulas, né? É muito bacana estar no curso do mestrado. É um desafio. Não é fácil, mas é muito bacana fazer. Aliás, eu estava orientando o Matheus até agora há pouco. Matheus. Mostrei a sua dissertação para ele. Falei, olha, isso aqui é a dissertação da Cássia, olha como é que tá. Matheus muito gentil, um aluno excelente de mestrado. Não, ele já veio aqui excelente também. Professor também. Ele já veio aqui, já. Eu acho que dos meus alunos que moram em Curitiba, só você não veio ainda. Tô aqui. Todos os outros já vieram aqui nesse... Que legal. Não, é legal. E o trabalho... Eu tenho um grande orgulho dos meus alunos. Não quero dizer nada, mas eu tenho um grande orgulho do pessoal. Porque eu bato forte, né?
Eu machuco um pouco. Mas depois, cara... Você tava na banca da Juliana? Que era sobre os surdos? Eu assisti, sim, professor. Eu Então, assisti, sim. é Nossa, isso, um né? trabalho excelente. Lindo, né? Que Lindo. foi a Ficou última que... linda a pesquisa dela. Um trabalho maravilhoso. Ou da Meg. A Juliana já veio aqui, a Meg já veio aqui também. O da Meg também, com o júri simulado. É muito legal. Da Meg não cheguei a assistir, mas deve ter ficado muito bacana É que também. você não tinha entrado ainda no curso, eu sim. acho. Aí... É que, na verdade, esse ano, em agosto, vai fazer oficialmente um ano que eu tô no programa. No programa, como aluna regular, né? Mas é muito legal. Quando você vê aquela dissertação pronta ou aquela tese pronta, você fala, parabéns. É muito bacana. E você vê assim que a pessoa, o indivíduo, porque eu me lembro eu mesmo quando fiz mestrado, eu era um professor, aí eu fiz mestrado e virei outro. Claramente virei outro professor. Porque a tua cabeça dá Não, expande de um jeito que... Não, sim, tipo, o teu repertório fica muito Isso. maior, porque você tem contato com diferentes pessoas de diferentes lugares. O nosso programa tem essa flexibilidade, né? Isso é muito legal de também. ter contato, assim, com diferentes realidades. Então, eu tô aqui falando da educação do campo, abre uma pessoa lá falando dentro de uma comunidade, ou de fora do país. Então, isso foi muito legal. Nesse semestre teve, inclusive, e não era por intercâmbio, eram alunos do programa regular que estavam em outros países. Estava na Alemanha, né? E eles falavam da realidade de lá. Então, assim, é muito legal essa troca. Te quebra aquele olhar cristalizado da educação, Sim, sabe? sim. Te abre um pouco mais as lentes, assim, de observação da educação. E assim, falando de você e tal, você leu praticamente, se não todos, quase todos os livros do Paulo Freire. De cabo a rabo, do começo ao fim. Quando que você ia fazer isso? Se não fosse para o mestrado? Mas não ia. Mas não ia nunca que ia fazer. Então, o mestrado te força a abrir a cabeça de uma maneira também que você nunca pensou, né? Só esse referencial teórico aí, professor, já valeu o curso Sim. para mim, porque eu não digo que eu li todos, porque, assim, não sei se eu li todos, mas eu li a grande maioria que eu consegui. Não, todos que tem para vender você leu. Todos que tem para vender, mas deve ter outros aí, né, que eu não saiba. Deve ter alguma... É que ele fez muitos escritos em outros livros também. Sim, e tem, assim, certos compêndios, assim, de livros que são reuniões de cartas e tal. E obras póstumas, assim, que são organizadas pela Anitta, que é a viúva dele. Então, ela organiza e lança. Então, a gente não sabe se vai chegar mais coisa por aí. Pois é. Mas todos os que estão disponíveis, eu li. Você viu que lançou aquele que são as cartas? Não, você viu que lançou os... escritos do Paulo Freire, à mão, tem para vender agora, lançou agora, no final do... Acho que foi no começo desse ano ou no final do ano passado, no máximo. Eu fui na livraria e tava lá em lançamentos. Fui esse domingo. Tava lá em lançamentos. Então é um livro, aí tem o escrito do Paulo Freire à mão. Que bacana. Tipo, os caras escanearam o escrito dele à mão e daí se vira a página e tem o escrito, né? Então, assim, só as ideias que o cara tinha, não é um texto com começo, meio e fim. Sim, sim. E é muito mais curiosidade do que acadêmico. Mas é tão legal. Mas é muito legal, é muito legal. Essas cartas, parece que ele escreve pra gente. Isso. E lê, assim, tem um quesinho de você descobrir o por trás, né? A carta tem isso, traz isso. E, nossa, ler Freire, pra mim, foi muito gostoso. Não foi nenhum sacrifício, não. E a gente vê que o cara é bom quando ele escreve, assim, de uma maneira tão certeira e tão, assim... ele se faz tão simples para ser entendido e ele fala de coisas tão importantes. Que em 70 anos depois a gente está aqui e funciona. Falando dele. Não, é muito legal. E isso é uma das coisas que só o mestrado te traz. Nenhum outro lugar você vai ter isso. Nem na graduação, nem numa especialização... nem num... Só o stricto sensu, que é estricto, né? Então, vamos estudar muito sobre pouco. Só no stricto sensu que você chega nesse nível, assim. Não, eu tô muito feliz com a minha pesquisa, professor. Mas vai ficar bem legal. Fica bem legal. Tudo que eu vou descobrindo, assim, eu me sinto primeiro uma falsária, porque eu tô pesquisando sobre, eu não sabia. Sim, sim. Eu fico revoltada comigo mesma. Como eu não sabia disso?
mas depois eu vou destrinchando e aquilo é gostoso, né? E olhar para trás e saber da onde saiu e olhar aquela primeira versão que veio lá, cada capítulo com 300 comentários, Sei, sei. é, Estamos aí para isso. é uma caminhada, né? É uma caminhada. Mas a parte legal de você fazer mestrado, doutorado, é você ter a certeza que você não sabe é nada. Exatamente. É a certeza disso. Exatamente. Eu lembro quando eu fui defender o meu doutorado, no dia da defesa. Então, pô, eu tô no ápice, né? O ápice. Defesa de doutorado. 4 anos. Nada mais me segura. Eu tô no ápice aqui. Aí foi o Marcos Napolitano, o professor Marcos Napolitano. E ele estuda... Eu tava estudando os anos 80 e o rock e história em quadrinhos. Anos 80, rock e quadrinhos. Ele estuda os anos 60, a MPB. Ou seja, ele não estuda o que eu estudo. Ele deu uma palestra na minha banca, falou meia hora, melhor do que eu. Tipo, como é que o cara que não estuda o que eu estudo consegue fazer uma fala melhor do que eu escrevi em toda a minha dissertação, toda a minha tese, que tem 474 páginas. O cara fez melhor em meia hora. Então, olha a excelência dele. Né? Aí, nesta hora, caiu a ficha assim, tipo, eu não sei a nada. Não, a gente estuda para saber que a gente não sabe a nada. É isso mesmo. É né? isso Você mesmo. estuda pra... não sei nada. Eu tenho um caderno de dúvidas, né? Claro. Eu tenho um caderno de dúvidas que foi sendo construído ao longo do mestrado, assim. Porque a gente não sabe a nada, né? Cada vez vem uma coisa nova, aparece aí, ou a gente descobre, ou a gente lê. Para mim acontece muito, principalmente com a HQ, assim, de ler uma história e aí voltar a ler a mesma história e entender tudo completamente diferente. Sim. Porque tem muito do encontro da gente com a leitura e da leitura encontrando a gente em uma outra fase, com outro repertório, com a cabeça mais aberta, mais madura, né? Então é muito legal isso. Eu aprendi isso no mestrado. Chartier fala isso nos livros dele. E aí ele fala, há sempre um novo leitor. Porque todo leitor é coprodutor do significado daquilo que está lendo. Então, se eu li o livro, do começo ao fim, hoje, e amanhã eu vou ler o mesmo livro, já é outro livro. Claro. Porque eu já sou um outro eu. O dia que... O significado que você dá para ele. Abriu, assim. Tipo, e o Eco me fez me ver muito Isso. Uhum. Quando eu via aquelas tiras e os quadros e eu via Eco falando lá, eu voltava lá atrás e disse, nossa, como eu não vi isso? E eu não vi aquilo. Você nunca leu os 12 Caminhos pelos Bosques da Ficção, Não. do Humberto Eco? Que daí ele fala, quando eu li o livro tal, pela 9ª vez, eu falei, cara, quem que leu o livro 9 Eco vezes? é um mergulho, né? Nossa. Pra que o cara leu 9 vezes? Aí tem aquele outro lá, A Chama Misteriosa da Rainha Luana. Esse livro é um livro de romance, um livro de literatura. Então, já vou contar aqui todo o livro. A primeira página, o cara é um livreiro. Ele é dono de um sebo, mas um sebo na Europa. Então tem livros de 1400, livros de 1300. Tá? Ele é um livreiro na Europa. E daí ele tem até livros, né? Antes do Gutenberg. Tá? E na primeira página, ele tem um AVC. Na segunda página, você descobre que ele não lembra de nada. Ele só lembra todos os livros que ele leu. Na página 797, ele morre. Então, da segunda página a 796, é ele falando de todos os livros que ele já leu. Nesse pequeno intervalo Nesse de breve 700 intervalo páginas. de 790 páginas, o Humberto Eco fica destilando todos os livros que ele já leu na vida. Mas deve ter sido um cara muito erudito mesmo, porque, nossa, lendo as obras dele, a quantidade de referências que ele absurdo. mobiliza para Absurdo. explicar algo pra gente é, assim, absurdo. Absurdo mesmo. Humberto Eco é muito legal. Por isso que é tão difícil de ler os livros dele, né? Isso que é tão difícil de ler. Porque ele... Mas tão necessário. Para mim, a pesquisa foi muito necessária. Sim, sim. Isso que você leu o mais fácil. Por O incrível que mais pareça. fácil, que não tem... Nada de pra fácil. Para mim, não teve nada de fácil. Nada de fácil. É porque ele não é um livro construído, né? Que é o Apocalípticos Integrados. Ele não é um livro. Ele é uma coletânea de escritos, né? Isso. Foi ali que eu descobri o mundo de Minduim, né? Infelizmente traduziram tudo errado aqui, né? Sem alguns personagens ainda, alguns que deixaram de existir e tal. É que foi na revista Pingo de Gente, que veio pro Brasil em 1960. Uhum. Então, o Charlie Brown, né? O Peanuts,
Começa em 50, a revista de Pingo de Gente de 60. Eu tenho essa revista digital, né? Não tenho a original, mas tenho a digital. Daí o Peanuts vira Minduim. Porque Peanuts significa nada, sabe? Tipo, troco, bobagem, coisa pouca. Mas também significa amendoim. Aí os caras traduziram por Minduim. Começa aí. Aí o Snoopy vira o cãozinho xereta. Xereta, no livro Xereta. Cãozinho xereta. A Lucy vira Lúcia. Tudo bem. O Linus vira Lino. Tudo bem. Só que daí o Charlie Brown vira Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, vem aqui, é o Charlie Brown. E o mais legal, sabe o que toca pianinho? Schroeder, que toca pianinho. Sim, o nome dele é sim, Schroeder. sim, sim. No Brasil ficou Essenfelder, porque era a marca de piano que existia no Brasil. Que por um acaso era aqui em Curitiba e é aqui do ladinho da Uninter, onde ela era antigamente, que não existe mais, né? Mas era a marca de piano brasileira, era Essenfelder, botaram o nome do personagem Essenfelder. Então imagine o quanto que os caras não mexiam nas coisas, né? Não, sim, teve. E ali, quando eu fui fazer a pesquisa e ler esse referencial, aí tive que pesquisar em outros livros, né? Alguns do professor, muitos do professor, né? Mas entraram vários outros personagens. E ali a pesquisa também trata de uma parte bem legal dos personagens, que não são só da história deles, mas também da característica psicológica deles, né? O microcosmos, né? Isso, o microcosmos, como o Eco fala no seu livro, né? Isso. O microcosmos de gente grande, né? Que É ele muito fala que massa. as crianças são monstros dos nossos problemas no mundo adulto. Cara, é muito massa. O único problema, o problema real, é que esse programa está acabando. Porque já passou quase 1 hora que a gente está aqui conversando e o programa tem que acabar. O que é uma dó, né? Mas se você quiser falar o nome da sua escola, já que você enalteceu ela tanto, seria legal para as pessoas conhecerem. Legal, legal. A sua câmera está aqui. Eu vou falar da PAI de Mandirituba, que foi onde eu trabalhei. Da Escola do Estado, eu trabalhei muitos anos na Maria Senic. E agora eu trabalho na Escola Municipal Rural Nossa Senhora do Rocio, lá em Mandirituba. Muito bom, muito bom. Então, obrigado por ter vindo aqui. Imagina. Foi bem legal. Né? Espero, no final, quando acabar o seu mestrado, você volta aqui para dizer como é que foi a experiência, Isso. defender a banca e tal. E você aí que está nos assistindo, a gente se vê de novo semana que vem, num outro programa legal, bacana, com pessoas cada vez mais interessantes para discutir educação, tecnologia e tudo mais que tem por aí. Até mais!